gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Nós estamos nos baseando em João, capítulo 12, a partir do verso 1. Semana passada eu li até o verso 8. Só que em Marcos 14, a partir do verso 4, nós vamos ver que a continuação do texto, como eu disse semana passada, a atitude que Judas tomou, que levou ele a desprezar a mesa. E é dentro disso que nós vamos trabalhar a nossa mensagem de hoje. Eu não sei se vocês perceberam, essa semana, na célula, uma das coisas que nós compartilhamos lá, foi que às vezes a gente perde a percepção do milagre que está ao nosso redor, né? A gente perde a percepção do milagre. Mais pra frente eu vou comentar sobre isso depois que nós lemos a palavra, porque ontem nós vivemos algumas experiências maravilhosas, cara, e assustadoras, porque assim, a gente não tem proporção do quanto a igreja cura vidas. Irmãos, sacode o irmão que está do seu lado, sacode ele bem e fala assim: não presta atenção nos outros, olha aqui, você não sabe o quanto você cura vidas. Você não sabe, cara. Ontem a gente viu que a igreja, quando ela decide ser inclusiva, ela transforma famílias, cara. Porque a gente viu alguns testemunhos de famílias lá, pessoas que não tinham filhos com neurodeficiência, né, com neurodivergência, que decidiram assumir o ministério de inclusão, e que pais que eram expulsos de igrejas por causa de ter filhos neurodivergentes. E essas pessoas decidiram aceitá-los, recebê-los, cuidar deles e curar a família inteira. A gente estava numa reunião de Libras, que a família inteira foi salva, porque um menino assistiu as meninas fazendo Libras no louvor. No louvor. Ele viu, foi para o culto, chegou lá, a amiga dele fazia aula com ele. Ela, além de ser surda, ela ainda tem alguns problemas neurodivergentes, e ela ganhou o menino para Jesus, pregava Jesus para ele, cara. E aí ela ganhou ele, ganhou o pai, ganhou a mãe, ganhou a esposa dele e ganhou a irmã dele. E nós que podemos falar, não estamos ganhando ninguém. Entendeu? Então, irmãos, vocês não estão entendendo o quanto vocês podem curar vidas e mudar histórias. Amém? Dentro disso, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, a partir do verso 4, que eu vou continuar contando a história de Judas. Porque Judas, ele nos representa nesse texto. A coisa que nós temos que mais fixar nessa história é que nós podemos ser o Judas na mesa. Não é o meu irmão, não é o meu pastor. Eu posso ser esse Judas. E eu não quero que você olhe para essa palavra com uma ótica para apontar o seu irmão. Eu quero que você olhe para você. Você pode repetir essa frase comigo dizendo assim: eu sei que durante essa leitura, durante esse estudo, eu posso ser essa pessoa. Não é o meu pai, não é minha mãe, não é o meu irmãozinho que está aqui do meu lado, não é o pastor da igreja, não é a pastora, não é o líder, sou eu. Sabe? E eu quero que você entenda isso, porque em Marcos diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. Repreendiam severamente, repreendiam a mulher severamente. Jesus então disse: deixem-na em paz, porque vocês estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde e derramou o perfume no meu corpo antecipadamente para o dia do meu sepultamento. Eu lhes asseguro, aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se então ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar Jesus a eles.
a proposta alegrou os chefes dos sacerdotes e prometeram assim então para ele dinheiro. E ele procurava, então Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Você pode colocar a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que essa palavra, Pai, ela não seja uma ofensa aos irmãos, pelo contrário, ela seja uma oportunidade de nós enxergarmos aquilo que estamos falhando e venhamos viver o que a Tua palavra promete, que a Sua palavra, ela é espada, Pai, que divide alma de espírito, junta de carne, que a Sua palavra, Pai, é aquela que nos dá uma direção, que ela é a lâmpada para os nossos pés, que a Sua palavra, Senhor, é o refrigério para a nossa alma, Pai, que em nome de Jesus, essa manhã, a Sua palavra, ela vem a ser uma direção que cura, uma direção que transforma, uma direção que leva a nós entendermos o quão valiosa é a mesa onde nós estamos, e dentro disso, nós não venhamos desprezá-las. Que essa palavra, Pai, ao cair nesse coração, que está com a mão aí sobre ele agora, Pai, ela venha crescer, Pai, e multiplicar, dando fruto de 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Você que crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Então, dentro desse texto, nós vamos ver que Judas, como já foi dito semana passada, ele aponta para uma correção de Jesus na mesa, mas também mostra as atitudes que nós podemos ter depois dessa correção. E é disso que eu quero falar, porque muitas vezes nós estamos desprezando a mesa por causa de uma ação que não veio de Jesus. Deixa eu falar isso da maneira correta. Nós estamos desprezando a mesa por causa de uma ação, de uma correção que veio de Jesus, mas o nosso ego não consegue enxergar isso. Judas é chamado a atenção dele por Jesus, e depois disso ele decide tomar uma direção contrária. E semana passada eu falei que Judas não se importou com quem estava na mesa. Se você não estiver trabalhando, por favor, tome o seu lugar. Ei, Murilo, por que você não senta aqui na frente, por favor? Porque você está chamando minha atenção, cara. Conforme você se mexe, não dá. Semana passada eu falei disso. Falei, olha, você não pode desprezar a mesa. Você precisa entender, Judas não se importou com os milagres que estavam ao redor dele. Ele decidiu sair dali, chateado com o que ele ouviu, e esqueceu que na mesa que ele estava, tinha a gratidão, tinha a adoração, tinha o serviço com amor, tinha a ressurreição e tinha Jesus. Ele não olhou para isso. E ontem, enquanto nós estávamos ali na atitude, eu amei muito mais a mesa, porque eu vi o privilégio que nós temos, irmãos. Nossa, eu fui participar de uma reunião que eles chamam de... a reunião, o nome da célula lá que eles fazem com o pessoal especial. A gente foi para 2 workshops, um workshop de Libras, onde a gente conheceu lá, o surdo até falou que gostava de mim. Respondi ele com obrigado. Aí ele até, falei, nossa, nós dois ficamos felizes lá. Eu porque eu sabia falar obrigado, e ele porque viu que eu estava aprendendo. Foi a primeira vez que eu falei que eu tinha um filho surdo e alguém comemorou. Ele deu um glória a Deus, que eu me assustei. Aí a professora falou, sabe por que ele está dando glória a Deus? Porque nós precisamos de surdos cristãos. Nós precisamos que o evangelho chegue para os surdos. E quando nasce um surdo numa igreja, é um sinal que aquela igreja vai pregar o evangelho para alguém. E o surdo ganha outro surdo. Olha que loucura, cara. E aí ele começou a dar um glória a Deus. Eu falei assim, rapaz, eu nunca tinha pensado por esse lado. E aí nós participamos de uma célula. Eles fazem um culto especial para as pessoas neurodivergentes. E aí eles não tiram eles do culto, eles participam do louvor, da palavra, da oferta. No momento da ministração, eles levam eles para receber uma ministração específica. Eu esqueci o nome do projeto, cara. Específica para eles. E é uma célula com imagens,
perguntas didáticas. E aí, eu estava lá e tinha uma menina que ela tinha autismo de grau 3. E quando ela entrou na sala, todo mundo ficou olhando e falando assim, isso aqui não vai dar certo. Tinha um cara que estava do meu lado, que ele falou assim, rapaz, como que a gente vai fazer isso aqui? A mulher sentou eles em círculo. Aí estava lá a menina com autismo, o menino com síndrome de Down, toda aquela reunião, e nós assistindo. Aí ela pegou e começou a fazer a célula com eles, um discipulado. E aí, ela ia falando com a menina, e Deus ministrando meu coração. E eu falei assim, aonde tem isso, se não na igreja? Qual que é a mesa que você senta, que alguém pega lá a mãe, fala assim, mãe, assiste o culto que eu vou pegar o seu filho, vou colocar ele numa sala, e não é filho de 7, 8 anos não, 17, 18, 25, 42 anos, vai sentar comigo, e ele vai ouvir a palavra, e ele vai entender a palavra, e ele vai conhecer a Jesus. Eles estão batizando neurodivergentes, batizando, e nós vemos pessoas assim no culto e falar, é o doidinho. Irmãos, a mesa é um lugar precioso. Quantos milagres estão aqui, que estão nessa mesa porque viveram milagres. Semana passada eu falei, irmãos, nessa igreja aqui nós temos ex-depressivos, ex-alcoólatras, ex-viciados. Toda vez que eu sento nesse culto, eu lembro de onde eu estava. A minha depressão e a minha vontade de morrer. E como eu não posso ser grato por estar nessa mesa? Como que uma palavra do altar pode me ofender ao ponto de eu olhar e falar assim, eu vou abrir mão disso? Rapaz, você estava no charco da lama, irmão. Irmãos, nós fazíamos o curso de homens aqui não, lá na Cares. O Gil sabe, nós passamos os 3 meses do curso orando para o Gael andar. Hoje ele não deixa nem os irmãos dormir, que começa a correr na laje lá, e o pastor Cássio fica desesperado lá embaixo. Como eu vou desprezar uma mesa dessa? Mas por quê? Às vezes você está orando aí pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, sabe? Você está orando pelo milagre no seu bairro, você está orando pela sua célula para que ela cresça. Aí as coisas começam a acontecer. Uma palavra do altar te tira desse propósito. Foi isso que eu falei semana passada. Cara, antes de se ofender, olha para os milagres que estão ao seu redor. Muitas vezes nós estamos como Judas, nós estamos rodeados de milagre, mas deixamos de ver os milagres e começamos a pensar, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso viver uma conquista, eu preciso... E aí você deixa de viver a liberdade e começa a se tornar cativo dos seus desejos. Pelo contrário, você tem um discurso que é bonito como o de Judas. Fala assim, não, por que não deu esse dinheiro para os pobres? Por que ele está falando assim? Ele devia agir assim, 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 porque desse jeito é bom. Por que ele está tratando o teu irmão assim? Ele devia fazer assim, 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 porque desse jeito é bom. Tudo bem, irmão. Não está errado, mas pensa. O que foi dito está errado, porque Jesus pega e fala para ela, fala para Judas e para os discípulos. Não estava só Judas lá. Judas chegou nos discípulos e falou assim, pega essa mulher aí que ela está errada. Por que ela não deu esse dinheiro? E quantas vezes a gente não faz o mesmo? Em vez da gente chegar no pregador, chegar no pastor, chegar no líder, falar assim, cara, eu não gostei do que você falou. Você chega no outro irmão, fala assim, rapaz, vamos quebrar ele. Vamos quebrar ele, porque isso aí está errado. Isso aí não está certo. E não foi o que Judas fez. Jesus vê de longe e fala assim, por que vocês estão enchendo o saco dela? Peraí, ela me honrou. Vocês estão há 3 anos comigo e nunca derramaram um óleo na minha cabeça. Ela entendeu quem eu era e ungiu-me, me preparando para a minha volta aos céus. Você está entendendo? Então a gente chega com um discurso bonito, que nem Judas fala assim, não, eu quero, mas quando você tem,
que você tem a oportunidade de entregar, você vai lá e retém. Quando você tem a oportunidade de amar, você vai lá e retém. A Bíblia fala que quem foi muito perdoado, muito ama. Agora presta atenção, o quanto Jesus perdoou você, e por que você não está disposto a amar? Você consegue entender isso? O privilégio da mesa, ele nasce quando nós entendemos que o irmão que está do nosso lado, ele é um milagre. E como Jesus me amou, eu preciso amar ele. E isso é irmão, é líder, é todo mundo, porque a gente só recebe um título, mas a gente não deixa de ser da família de Deus. E eu vou dizer mais, quem recebe um título tem que ser mais cobrado, e tem que ser mais exigido, e tem que servir mais. Irmãos, vocês não sabem, eu odeio andar de ônibus à noite, porque eu não durmo. Cheguei no ônibus, eu falei para ele, Helena, eu não sei nem como que vai ser isso aqui, porque eu não durmo no ônibus. De 40 em 40 minutos eu acordava, e tinha um relógio bem na minha cara assim, ó. Eu acordava, só que ontem Deus foi gracioso, nós entramos no ônibus, parece que tudo apagou, eu acordei, já era hoje, 4 horas da manhã. A gente vindo pra cá. Aí eu até brinquei. O pessoal falou assim, não, a gente estava cansado, eu estava cansado mesmo, porque eu dormi. Teve uma hora que eu dormi, que eu acordei falando comigo mesmo, e eu acordei com a minha voz falando. Falei, eu sei que eu estava falando, porque eu me ouvi. E eu despertei. Agora presta atenção. Semana passada eu falei isso. Eu tenho obrigação de fazer isso? Não. Mas o privilégio da mesa exige. Exige porque eu decidi ser um servo. Eu decidi fazer parte do encargo. Dentro disso eu quero continuar falando com você. Você já compartilhou na célula. Você já entendeu que seu irmão é um milagre. Você já entendeu que o mundo não gira ao redor de si. Mais do que isso, você entendeu que isso não é uma avaliação dos outros, mas é uma avaliação de si mesmo. E para aqueles que estiveram na base essa semana, basicamente o que eu vou pregar hoje é o que a pastora Gessinei pregou na quarta-feira. Ela teve a ousadia de usar até o mesmo texto que eu vou citar aqui, sem nem saber o que eu escrevi, porque estava no meu caderno aqui, ó. Está no meu caderno, quem quiser ler depois do caderno, está aqui no meu caderno. E o caderno fica aqui, porque eu só anoto para memorizar. Anotei, deixei aqui, Deus falou comigo na segunda-feira. Anotei. Quarta-feira, na segunda-feira, retrasada. Anotei. Falei com o pastor Marcelo ali do texto. Tal, compartilhamos. Beleza, aí veio o domingo, veio segunda. Quarta-feira a pastora Gessinei subiu no altar e pregou minha palavra. Falei, meu Deus do céu, cara. Você que não vai estar lá domingo, você já ouviu o que eu vou pregar. Agora você que não estava na base, chegou sua hora. Porque a segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é que Judas, após ser perseguido, ele procurou o sangue de Jesus e não o arrependimento. E eu quero que você entenda isso, porque em Marcos capítulo 14, verso 10 e 11, diz assim, põe aí para mim por favor. Marcos 14, 10 e 11 diz assim: Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar a eles Jesus. A proposta alegrou os chefes e eles lhe prometeram dinheiro. Assim, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Nós podemos ver que Judas, após ser corrigido, ele correu para entregar Jesus aos sacerdotes. Ele preferiu ver Jesus morto do que admitir que ele estava errado. Judas decidiu que a mesa com Jesus era menos importante do que ele estar certo. Você pode até discordar de mim, mas o texto mostra isso. Judas olhou para aquela situação e falou assim: rapaz, quer saber? Eu aguentei até aqui. Nós não já ouvimos isso muitas vezes? Eu aguentei até aqui. Só que agora ele chamou minha atenção na frente de todo mundo.
Eu fiquei imaginando, enquanto eu escrevia a pregação, Judas falando assim: rapaz, eu enchi o saco do Murilo aqui agora, né? Foi uma didática do que aconteceu. Jesus está lá no fundo, está lá Judas e os discípulos lá conversando, que nem estavam o Murilo e uns irmãos ali, né? Não vou citar não, né? Aí estava ali conversando, Jesus está aqui, conversando com o pessoal na mesa, vê eles lá e fala: o que vocês estão falando aí? Rapaz, toma vergonha, senta no seu lugar. Aí Murilo não é Judas, Murilo é uma bênção. Murilo olhou para mim, saiu de lá e sentou. Mas Judas olhou para Jesus e falou: o quê? Ele está errado, eu vou embora. E agora ele vai se ver comigo, porque eu vou vender esse cara. Ele não é Jesus? Ele não vai morrer e ressuscitar? Então vamos matar ele. A Bíblia não fala que Satanás entrou no coração de Judas aqui. Presta atenção. A Bíblia não fala que Satanás entrou no coração de Judas aqui. Ele decidiu sem influência nenhuma. Ele se sentiu ofendido. Ele se sentiu mal e saiu. Em Mateus, no capítulo 26, fala que ele chegou lá e fez uma negociação com os caras, com os sacerdotes, e eles lhe ofereceram 30 moedas de prata. E mais pra frente eu vou explicar o que isso significa. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Ao recebermos uma correção, saímos buscando o sangue dos irmãos que nos corrigiu. É lógico que isso vai parecer que eu estou jogando no meu time, ao meu favor, porque eu sou um líder de geração, eu sou um líder de célula, eu sou um discipulador. E aí você vai falar: o Daniel está falando isso porque ele é um discipulador, ele que corrige. Eu sou um líder de jovens, tem vezes que eu ligo tem jovem que eu sento lá na salinha e falo assim: irmão, o que está acontecendo? Então, eu sei que você pode olhar para mim e falar assim: o Daniel está falando isso porque ele é um discipulador. Só que, presta atenção, muitas vezes Jesus vai nos corrigir na palavra, e Ele vai nos corrigir através do líder de célula, através do ministro no altar, através do discipulador. E sim, é duro de ouvir, não só para vocês, como para nós é duro de falar, irmãos. Mais do que vocês, que só vocês escutam dureza, nós também escutamos. Eu estou falando aqui do que aconteceu na Batista, porque isso foi uma dificuldade entre eu e o pastor. O pastor Cássio me falou: eu quero que você vá. Eu falei: eu não quero ir. Eu não quero ir porque eu não vou me sentir bem. É a realidade. Ele falou: mas você precisa ir. Você precisa ver. E aí eu já fiquei pensando assim comigo: meu Deus, só porque o meu filho é surdo, agora eu tenho que estar em tudo. Meu Deus. Mas eu não sentei com ninguém. Eu não fui reclamar com ninguém. Peguei, ouvi, sentei com a Laís, e aí a Laís falou: eu queria que você fosse. Irmãos, tem uma mulher sábia. Tenham uma mulher sábia. Porque às vezes a gente tem tudo para melhorar, mas quando a gente chega em casa e vai conversar com a nossa esposa, piora. Sabe, vira uma bagunça. E aí eu cheguei em casa ali, Laís: olha, eu não quero ir, você sabe que eu não gosto, sabe que... Ela virou para mim e falou assim: mas eu preciso que você vá, eu quero que você vá. A gente chegou lá na reunião e um neurocientista, um neuropediatra, ele falou assim: você sabia que a carga emocional de uma mãe que tem um filho neurodivergente é a mesma de um soldado na guerra? E que é por isso que às vezes ela não quer ter uma relação com você, que é por isso que às vezes ela não quer lavar uma louça, é por isso que ela não quer cozinhar, é por isso que quando você chega em casa ela está morta de cansada. Você acha que é fácil para uma mãe de um filho neurodivergente, ou surdo, ou deficiente visual, que seja, se dedicar em tudo e ainda ouvir das pessoas: ó, ela não trabalha, não faz nada? Isso acontece com os pastores, com as líderes de célula, que tem que cuidar de todo mundo e não pode trabalhar. Mas é muito mais fácil a gente dizer: também não faz nada. Você está entendendo? Judas foi esse que
ouviu uma coisa que não gostou, que ouviu uma coisa que não queria, mas aí em vez dele tentar se corrigir e viver a oportunidade, irmãos, ontem eu vivi uma das melhores experiências da minha vida, mas eu não queria viver. Eu fui corrigido e saí daqui, eu não saí daqui feliz não, irmãos. Na sexta-feira, as meninas sabem, eu estava calado, tratando meu coração para parecer uma pessoa boa, trabalhando o Cristo que há em mim. E a gente ainda deu sorte, que foi pedir um lanche no sábado, não achou em lugar nenhum, passamos 2 horas procurando o negócio. Eu falei, é o Satanás para roubar o nosso coração. Deixa eu tirar aqui do microfone. Aí a gente chegou lá, o Uber entrou numa rua, linha amarela. Quem assistiu Cidade Alerta já sabe. Quando o Uber entrou na linha amarela, eu falei assim, e eu olhei assim, falei assim, rapaz, eu tô no banco bem na frente. Se a bola vier, eu sou o primeiro colete. Meu Deus. Aí, passamos debaixo do viaduto, CDD, Cidade de Deus, ninguém. Aqui, estava assim no viaduto, pastor. Aqui à direita, Cidade de Deus. Veio um cara correndo no acostamento. Eu falei, e aí, eu olhava para as meninas pedindo um carro e pensando no coração, esse cara aqui deu uma arma. Irmãos, pensa, quando você está injuriado com alguma coisa, quando você está rebelde, tudo vira um problema, cara. Tudo. O Uber que você vai pegar atrasa, você vai comer um lanche e não consegue, você paga mais caro do que eu. Você vai lá para Paraty e paga numa bala de coco de R$2 aqui, 15 conto lá. O Bob's lá, que o lanche aqui é R$15, lá é 45, maravilhoso. Aí, chegamos lá, olhando para aquela situação, falei, meu Deus. Só que quando, é como Asaf falou, quando eu entrei na casa do Senhor e vi para onde os ímpios iam e para onde os santos terminavam, então eu soube que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Agora presta atenção, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Isso era o preço de um escravo. E eu quero que você pense comigo. Todas as vezes que nós estamos injuriados com algo, todas as vezes que somos contrariados, nós temos 2 oportunidades. Presta atenção em mim. Nós temos 2 oportunidades. A primeira, nos arrepender e voltar. A segunda, vender Jesus como escravo. E aí você vai olhar para mim e falar assim, não, Daniel, como assim? Todas as vezes que você não se arrepende, você vende Jesus para a sua escravidão. Como? Você vende Jesus para o escravo do trabalho. Vende Jesus para ser escravo a preço do pecado. Você vende Jesus para ser escravo a preço dos seus prazeres. Você vende Jesus para ser escravo a preço do seu dinheiro. Não tem como você dizer para mim que quando você é contrariado, você não vai vender Jesus. Irmãos, eu sei. Quando eu quis sair da igreja, a primeira coisa que eu fiz, que eu estava em pecado, namorando escondido, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Aumentei minhas horas de trabalho. Eu estou falando de mim. Eu trabalhava na loja, era fim do ano. Liguei para o pastor, falei, pastor, eu não lidero célula, que eu não liderava célula na época. Falei, não lidero célula, malemar eu toco baixo no louvor. Então, me libera esse mês que eu vou fazer um dinheiro a mais. Vou trabalhar. Mentira, ficava lá até as 10 para ir embora de mão dada com a menina. Quando chega no meio do caminho, o pastor ainda me encontrar. Mas sabe o que é isso? Eu estava vendendo Jesus, irmão. Eu estava vendendo. Eram as minhas 30 moedas.
Eu estava escravo das minhas vontades e decidi vender Jesus. E quantas vezes nós não fazemos isso? Você tem um propósito com Deus, você tem uma chamada com Deus, você tem uma história com Deus, você passou anos com Ele, porque Judas passou 3 anos com Jesus, ouvindo a palavra, vendo o milagre, foi enviado. A Bíblia diz que ele foi enviado, ele mais um, eu não lembro se foi com Tomé ou com João, mas saiu Judas e mais um discípulo. Eles pregaram o evangelho. A Bíblia diz em Lucas que quando eles chegaram para Jesus, eles falaram: olha, em seu nome nós expulsávamos demônios, em seu nome nós operávamos milagres. Presta atenção, irmãos, ele viveu tudo isso durante 3 anos, e no final ele olhou e falou: quer saber? Me ofendeu, vou vender Jesus, vou vender para o meu ego. Agora eu vou vender para a escravidão. Ele é meu escravo. Presta atenção, e quantas vezes nós não fazemos isso com Jesus? Você ouve uma correção e depois começa a escravizar Jesus para os seus desejos. Agora a sua oração, que era dar-me vidas, se torna: Senhor, eu preciso de uma casa. Sabe, a sua oração que era: Senhor, eu quero filhos espirituais, se torna agora: Senhor, eu preciso de um carro novo. A sua oração que era: Senhor, transforma o meu bairro, agora se torna: Senhor, eu quero sair daqui, porque ninguém aqui presta. Você conseguiu entender? Eu escutei essa semana uma palavra aqui do pastor Luiz Hermínio, e ele falou assim: olha, a luz, ela não é colocada na casa debaixo do pote. Jesus fala isso em Mateus capítulo 5, verso 14, se eu não me engano. Ela não é colocada debaixo do pote, mas ela é colocada em destaque, para que ela venha resplandecer e iluminar todo lugar. Ele falou assim: agora presta atenção, em vez de você reclamar de onde você está, é porque, se você está reclamando de onde você está, é porque você está debaixo do pote. Você consegue entender isso? É Mateus 5, 13, 14? 14. Coloca aí Mateus 5, 14. Você está debaixo do pote, irmão. Era para você estar no destaque da casa. Era para o pessoal passar na sua rua e falar assim: rapaz, aqui tem um crente. Eu não sei quem ele é, eu não sei de que igreja que ele vai, mas eu sei que aqui tem um crente, ele está brilhando. Agora presta atenção, se você está sofrendo muitos problemas por não brilhar, é porque você está debaixo do pote, você está vendendo Jesus. Aí, eu sei que vai ter gente sentada aí agora, pensando no coração dela, dizendo assim: ah, então eu não posso orar para ter casa, então eu não posso orar para ter carro. Não, não é isso não. Não foi isso que eu disse. Em nenhum momento eu disse isso. O que eu disse foi: quando a sua prioridade muda e se torna isso, você vendeu Jesus. E você pode me questionar, mas não tem como você me provar o contrário. Porque está escrito, irmão. É a Bíblia. Me mostra alguém na Bíblia que orou ao Senhor pedindo fortuna e continuou com Deus. Os que foram afortunados por Deus não pediram para Deus, o Senhor o prosperou. Me mostra. Eu só quero que me mostre. Aí depois você fala para mim se eu estou certo ou errado. É simples. Então eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos nesse caminho, sabe? Nós estamos como Judas, vendendo Jesus para ser escravizado, sabe? Vendendo Jesus para torná-lo ele escravo. Eu tenho para mim que Judas pensou: olha, rapaz, esse cara falou comigo de uma maneira diferente na frente de todo mundo. Depois de 3 anos, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu apresentei para ele, eu fui um dos primeiros dos 12. Eu fui um daqueles que foi enviado e fez milagre. Eu cuido do dinheiro dele. Por que ele está me tratando assim na frente de todo mundo? E presta atenção, os discípulos concordavam com ele. Em nenhum momento os discípulos acusam Judas de ladrão. É só depois que ele morre que descobrem. João cita que ele era ladrão depois, mas durante o texto ele estava no grupinho com ele lá falando: bate nessa mulher aí, ó, ela está errada. Quando chega na ceia que Jesus fala: alguém vai me trair, ninguém aponta para Judas.
eles começam a olhar um para o outro e falam: não, eu não. Eu não. Senhor, será que sou eu? Mas eu acho que não sou eu não. Ninguém apontou para Judas. Judas era alguém renomado. E Judas se via como alguém renomado. É isso que eu quero que você entenda. Irmãos, essa palavra é muito pior para nós que somos líderes. Porque às vezes você está aí pensando que você é a última bolacha do pacote. E você precisa ser corrigido. Você precisa olhar para a sua vida e entender: peraí, eu decidi viver o ministério até onde eu estou convivendo com Jesus e aceitando a correção dele, e até onde eu estou vendendo Jesus. Eu estou querendo o sangue dele, eu estou querendo que ele pague. Querido, a pergunta para você essa manhã é: como você reage quando você é corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu pastor, pela sua esposa e pelo seu marido? Porque todos esses que eu citei aqui são autoridades sobre a sua vida. Como você reage quando o seu patrão te corrige? Como você reage quando o policial te corrige? Quando o médico te corrige? Homens, como nós reagimos quando o médico fala assim: olha, você tem que emagrecer? Aí eu estou falando de mim, né? Você tem que emagrecer, você está larguinho. Você está larguinho. E aí você olha e fala assim: não, estou bem, consigo correr. Rapaz, a gente foi lá. Eu e a Laís, a gente foi levar o Gael uma vez aí no hospital. E lá tem a terapia é num andar, depois só subir o outro andar, né? Você pode subir de escada. O Gael aprendeu a subir escada. Rapaz, ele parece um tiro. Ele... Quem pega? Aí o médico fala: Daniel, você tem que emagrecer. Aí eu olho e falo: não precisa não. Mas aí quando eu vejo o Gael correndo, eu falo: precisa sim. Não, se fosse na descida, nós... Mas é o contrário. Você está entendendo? O que eu estou falando não se aplica só para a igreja, irmão. Todas as vezes que você é corrigido, como você reage? Você aceita a correção e se arrepende? Ou você vende para viver o seu prazer? Trocou por 30 moedas. Terceiro e último. Olha aí, ó, viu? Para acabar. Difícil sair um A, porque hoje está duro. Quando nós desprezamos a mesa, nós abrimos brecha para Satanás entrar. João capítulo 13, a partir do verso 21, mostra o que aconteceu depois dessa mesa. Jesus fez outra mesa. Passaram-se 3 dias. Jesus fez outra mesa, que era a mesa da ceia. Jesus agora fala para ele: ó, vai lá procurar o lugar que vai ter a Páscoa. Os discípulos vão lá, eles se reúnem, começa a cerimônia da Páscoa. Vamos comer o pão asmo, vamos fazer todo aquele negócio, vamos matar o cordeiro. E aí começa esse texto, João capítulo 13, a partir do verso 21. Passaram-se, a Bíblia diz que passaram-se, se eu não me engano, 3 dias. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu coração e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele se referia. Sem saber de quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus mais amava, isso aqui é João falando dele mesmo, estava reclinando a cabeça ao lado dele. E Simão Pedro fez sinais para ele, dizendo, como se dissesse: pergunte de quem ele está se referindo. Meu Deus, meu tempo vai acabar ainda. Então, João, olhando para Jesus, lhe pergunta: Senhor, quem é? Jesus então respondeu: aquele que me der um pedaço de pão molhado no prato. Repete comigo: aquele que me der, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então Judas Iscariotes, filho de Simão, então molhou o pedaço de pão no prato e deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você está prestes a fazer, vai e faça. O que você está prestes a fazer, vai e faça depressa. Mas ninguém na mesa entendeu o que Jesus lhe tinha dito, o porquê Jesus tinha dito isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo para que ele comprasse o que era necessário para a festa da Páscoa, ou desse algo aos pobres, porque na Páscoa judaica o costume é você não pode deixar sobrar o cordeiro. Então o que você faz? Você come, você separa o suficiente para todos, você tira uma parte e leva para aqueles que não têm. Porque a Páscoa é uma cerimônia de inclusão. A Bíblia diz que os estrangeiros, eles eram considerados membros de Israel quando eles faziam parte da Páscoa. Pode ir lá para Êxodo. A Bíblia fala, em Deuteronômio também fala, quando você fizer a Páscoa, tiver um estrangeiro, você pede para ele se lavar e chama ele para sua casa e parte o cordeiro com ele. Era aliança. Então o pessoal olhou e falou assim: ele vai dar para os pobres. Assim que comeu o pão, presta atenção, depois que ele recebeu Satanás, ele fez aliança com Jesus. Comeu o pão, saiu e era noite. O que eu quero dizer para você é que logo após a mesa de Lázaro, Jesus foi fazer a mesa da Páscoa com Judas junto. Jesus ia fazer aliança com eles, mas Judas já tinha decidido entregar Jesus, já tinha combinado o valor. Essa foi a brecha para Satanás entrar no coração dele e ele sair da mesa. Muitas vezes nós não dizemos nada, mas nossa forma de agir apresenta o nosso coração. Estava conversando com o pastor Cássio, eu já tenho falado isso há um bom tempo. Você que já me escuta pregar aqui, já sabe que eu acredito nisso, que quando Jesus ele falava alguma coisa, e a Bíblia diz, e vendo o Senhor o coração daqueles homens, era a forma que eles respondiam. Presta atenção, a Bíblia fala em Marcos, no capítulo 2, que Jesus chega no lugar, e o pessoal desce um cara pelo teto, tal, Jesus cura o cara e fala, sua fé te curou, pode ir embora. É interessante nesse texto que Jesus não já cura ele. Jesus fala, olha, o que você veio fazer aqui e tal. Então, levanta e anda, pega seu colchão, vai embora e tal. Os fariseus, a Bíblia fala que os fariseus se incomodaram no seu espírito. E aí, Jesus, vendo o coração deles, falou, eu não posso salvar ele? O que é salvar ele? Se eu não posso curar, então levanta e anda. O que é isso? O cara está pregando aqui, Jesus estava pregando, falando, não, você está salvo, porque você desceu do telhado, você se esforçou para estar aqui, seus amigos te ajudaram. E os fariseus pegaram e fizeram assim. Que a gente fica brincando aqui, né? Olha o que ele está falando. Aí às vezes você está lá fazendo a célula, e o cara pega e fala assim, Danielzinho, Jesus pode transformar a sua família. E aí você olha e fala assim, rapaz, minha família não tem mais jeito. Você não precisa falar para ele. Se você fizer assim, ele já sabe o que você falou. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Não tem gente que fala assim, olha, eu posso até não falar nada, mas minha cara não nega. Não tem um meme aí agora que fala assim, quando a bateria social acaba, né? O meme agora é a bateria social. Você está no lugar e aí a pessoa pega, tá lá, todo mundo rindo, daqui a pouco a pessoa cruza os braços, fecha a cara, fica assim. Ou vai lá para o canto, ou põe um fone de ouvido. Irmão, se você estiver numa mesa comigo e você colocar o fone de ouvido, eu quero dizer para você que a partir de hoje eu vou orar para Satanás queimar seu celular. Eu vou orar para Satanás queimar seu celular, porque não tem nada que mais mostra uma arrogância, uma falta de comunhão quando você pega o celular ou põe um fone de ouvido e sai do meio do povo. Tá todo mundo junto ali, cara. Então, Jesus, ele não via o coração da pessoa diretamente, ele via como a pessoa reagia.
Gastei todo esse tempo para mostrar isso para você. Via como a pessoa reagia. E foi isso que aconteceu com Judas. Jesus pega e fala assim: olha, alguém vai me trair. Em Mateus capítulo 26 fala que Judas é o primeiro a dizer: Senhor, não sou eu. Aí o Senhor olha para ele: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Você entendeu? Ali, Jesus viu o coração de Judas e sabia que ele já estava entregue. E muitas vezes nós podemos não fazer nada, mas as nossas atitudes demonstram essa mesma ação de Judas. Ontem, enquanto eu estudava a palavra, eu vi um pastor dizendo assim: olha, Judas era um pastor renomado, ele não passava desconfiança a ninguém. Quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, nenhum dos discípulos pensou em Judas. Olha que interessante, toda a situação aponta para Judas. Jesus fala que alguém vai trair, Judas fala: não sou eu. Cara, você sabe que toda vez que a gente está numa reunião de família, que alguém fala assim, quem tem filho sabe, né? Quem quebrou esse copo aqui? O primeiro que diz, não fui eu, foi ele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Quem tem irmão sabe do que eu estou falando. Ou ele fala, não foi eu, ou ele fala, foi ele. Eu tenho irmão, eu sou o irmão mais velho de 4. De 4 irmãos, eu estou ligado como que é. Chegava lá, quebrou o copo, não fui eu. É o Dru, né? Não fui eu. Desconfia dele. Desconfia dele. Então, Judas já, não fui eu. Depois, tá todos os discípulos lá. Jesus pega e fala assim, aquele que eu molhar o pão e entregar é o traidor. Jesus molha o pão e entrega para Judas. Ninguém desconfia de Judas. Rapaz, ele já falou que não foi ele. Ele já comeu o pão primeiro. Tá alguma coisa errada. Aí Jesus entrega o pão, olha nos olhos dele e fala assim, vai fazer o que você tem que fazer. E ninguém percebeu que ele ia trair Jesus. Você consegue entender isso? A Bíblia nos mostra que Judas tinha uma reputação tão grande que ninguém desconfiava dele. Ninguém esperava que ele ia trair Jesus. Ninguém aguardava que ele ia tomar essa decisão. Ninguém esperava que ele ia tomar no coração dele esse dinheiro, colocando Jesus no lugar de escravo. O que eu quero dizer para você? Jesus viu as atitudes de Judas. Jesus sabia que ele estava conspirando. Mesmo assim, Jesus olhou para ele, molhou o pão e falou, eu ainda tenho uma aliança com você. Eu ainda te amo. Molhar o pão era um sinal de amizade. Porque antigamente todo mundo comia com as mãos. Então, às vezes a pessoa chegava da rua e ela tinha que lavar as mãos. Quando você tinha muito apreço por aquela pessoa, você preparava a comida com a sua mão e dava para ela. E isso era um sinal de honra, porque só para pessoas importantes você podia pegar com a sua mão e entregar para aquela pessoa. Só quem você tinha intimidade. Agora pensa, o cara está conspirando contra você. Você já sabe que ele quer te matar. Você vai lá, prepara para ele uma comida e fala assim, aqui ó. Sabe o que Jesus estava falando? Judas, eu sei o que você vai fazer, eu sei para onde você vai, mas eu ainda te amo, eu ainda te considero meu amigo, eu ainda tenho uma aliança com você, por mais que o seu coração esteja distante, eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, eu ainda molho o pão para te receber em casa. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus ainda queria ter uma aliança com ele, mas ele estava cego pelo ego dele, então Satanás entrou no coração dele. Nós precisamos entender que as brechas que nascem em nossos corações não vêm de uma frustração, mas sim das nossas decisões.
Judas entrou naquela sala decidido a não se arrepender. E ainda quando ele teve a oportunidade de viver a aliança, ele provou da aliança e voltou para a decisão. Eu quero dizer que, como Judas, todos nós falhamos na mesa. Muitas vezes nós vamos sair injuriados. E muitas vezes nós vamos querer vender a presença do Senhor. Nós vamos querer vender o nosso chamado. Nós vamos desprezar a mesa, mas eu quero dizer para você que todo culto é uma oportunidade de Jesus voltar a fazer uma aliança com você. Todo culto, Jesus molha o pão e fala para você: eu estou aqui. Se arrepende, Judas. Larga a mão do teu ego. Não despreza os milagres que estão ao seu redor. Essa mesa agora estavam ex-pescadores, ex-mentirosos, ex-ladrões, ex-cobradores de impostos, fariseus. Mas Jesus olha para Judas e fala assim: está vendo essa mesa? O mesmo pão. Jesus ministra a ceia e fala assim: esse é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Isso é para os 12. Esse é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. E esse é o meu sangue, que é a nova aliança que eu tenho contigo. Mateus 26. É depois disso, Judas vai embora. Hein, pastor? Depois disso, depois ele fala assim: ó, eu vou morrer por vocês, eu vou dar minha vida por vocês. Ó, eu estou molhando o pão no sangue. Ele está falando assim, sabe, o meu corpo, o meu sangue, o meu corpo que vai morrer por você, o meu sangue, que é a minha aliança com você, eu estou te dando, fica aqui comigo. Judas pega e fala: tudo bem. Come o pão, olha para Jesus, e aí Jesus fala: então, agora Satanás entrou no seu coração, porque você fez aliança comigo em pecado. Isso é não discernir o corpo, pastor. É não entender o privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo. Jesus sempre vai procurar nos restaurar. Ele sempre vai fazer uma mesa para nós. Mas são as nossas decisões que fazem viver ou não essa mesa. Judas estava decidido a não se arrepender. E eu quero dizer para você que quando nós estamos decididos também é da mesma forma. Se nós não nos arrependemos, no final nós vamos apostatar da fé. E aí Satanás vai entrar no nosso coração. Satanás se aposta do nosso coração. E a partir daí, a aliança não é mais importante. Nós não conseguimos mais analisarmos mais a ceia com o coração, sabe? Nós não nos importamos mais com os nossos irmãos. A mesa começa a ser desprezada. Nós matamos o sangue, nós bebemos o sangue e matamos a carne. Por isso muitos dormem. Judas, ele entrou naquele culto decidido a vender Jesus por um valor e desvalorizando a mesa que ele estava sentado, porque ele estava decidido a não se arrepender. E essa foi a brecha que Satanás entrou para cegar o coração dele e tirar ele da mesa.